Depois de muitos rumores de manipulação, de tantos políticos e celebridades que ganham na loteria várias vezes e de sequências estranhas de números e resultados, você com certeza já se perguntou se existe alguma fraude nas loterias da Caixa, seja na Mega Sena, na Lotofácil ou qualquer outra. E é verdade, já teve todo tipo de fraude em loterias no Brasil, de manipulação de sorteios até lavagem de dinheiro. Alguns casos são famosos, em que até jogador de futebol da seleção brasileira foi denunciado. Mas tem também casos que foram para baixo do tapete e que você nunca ouviu falar. Nesse vídeo, eu vou falar principalmente de fraudes e farsas que acontecem nos sorteios dos números das loterias, quando as bolas são misturadas e sorteadas. Em seguida, eu vou mostrar uma técnica muito fácil que você pode usar para checar se os resultados são suspeitos ou não. Você desconfia que as bolas das loterias são marcadas? Que elas têm tamanhos e pesos diferentes? Que são escolhidas com antecedência? Para entender como as loterias da Caixa lidam com essa possibilidade, vamos lembrar que isso já aconteceu aqui no Brasil, nos sorteios do Totobola. Era um tipo de loteria parecido com a Telecena, que era mantido em parceria com a Loteria do Estado do Rio Grande do Sul. Aquilo era um show de fraudes. A máquina que misturava as bolas tinha um mecanismo escondido para identificar a bola capturada. Assim, só eram sorteadas as bolas escolhidas pelos organizadores e as outras voltavam para a máquina. Além disso, os sorteios eram gravados de 4 a 48 horas antes da transmissão ao público. Então, os organizadores sabiam com antecedência os números sorteados. Entre 2004 e 2005, a Polícia Federal investigou e comprovou o esquema. A denúncia partiu de um antigo sócio da empresa que controlava o jogo. Os organizadores foram condenados pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. O grande problema ali foi a falta de fiscalização. Não tinha auditoria do sorteio, nem da máquina que misturava as bolas, nem das próprias bolas. Será que isso acontece nas loterias da Caixa? Um ponto muito importante é o sorteio ser público. Os sorteios do Totobola eram gravados e teoricamente seriam abertos ao público, mas na prática eles não aconteciam nos locais anunciados. Eu não vou afirmar que os procedimentos das loterias da Caixa são perfeitos, mas os sorteios delas são realmente abertos para o público e transmitidos ao vivo no YouTube. A gente nem sempre vê, mas tem público sim, incluindo fiscais e auditores. Não é uma final de Copa do Mundo, mas o pessoal faz fila para ver a bola rolar. E bola é o que não falta por lá. E falando em bola, será que as bolas das loterias da Caixa são marcadas? Tem gente que suspeita que elas tenham tamanhos e pesos diferentes, algum tipo de ímã ou chip. Será? O que nós sabemos é que todas as bolas têm que ter o mesmo peso e diâmetro. Para ser mais específico, 50 milímetros de diâmetro e 66 gramas de peso. Quem faz a inspeção periódica delas é o Inmetro. Essas bolas podem até ser de borracha, mas não são baratas, tá? Elas são importadas da França e cada uma custa mais de R$ 1.500. Não é brinquedo. E entre uma inspeção e outra, será que não dá para trocar as bolas? Para evitar isso, as maletas em que elas ficam guardadas têm lacres numerados que são conferidos pelos auditores no começo e no fim de cada sorteio. E claro, essas maletas vão depois para dentro de um cofre. Mas espera lá, a gente está falando só das bolas, mas a fraude na Totobola era principalmente no mecanismo que misturava elas, na urna, bingueira ou globo. Será que os globos da Caixa são realmente seguros? Eles também são importados da França e também são inspecionados periodicamente pelo Inmetro. E com muito cuidado, porque cada globo desses custa mais de R$300 mil. Se você for lá no Espaço da Sorte e quebrar um globo, vai ter que vender um rim, vai ter que vender um parente para conseguir pagar. A grande vantagem desse globo é que o material de todo o percurso das bolas é acrílico transparente. Então, teoricamente, é mais fácil para os auditores detectarem a presença de algum dispositivo fraudulento. Então, se tiver fraude nos sorteios dos números das loterias da Caixa,
tem potencialmente muita gente envolvida. Auditores da Caixa, auditores do Ministério da Economia, auditores populares e funcionários do Inmetro. E já sabe, né? Quanto mais gente guardando um segredo, menos secreto ele é. Mas isso não é suficiente para mim, então eu vou mais fundo. Nada disso elimina completamente a possibilidade de fraude. Cada procedimento de segurança ajuda, mas os criminosos são criativos, então eles conseguem encontrar falhas. Você ainda tem algumas suspeitas, não é? Talvez por causa dos sorteios acumulados, dos muitos ganhadores de uma região específica ou das sequências de dezenas sorteadas que te deixam com uma coleção de pulgas atrás da orelha. Eu vou contar, então, um jeito de analisar se os resultados são suspeitos ou não. É bem simples e dá para trabalhar de casa esse método. Pensa comigo. Se os sorteios não forem aleatórios, então eles não vão respeitar as leis matemáticas de probabilidades aleatórias. Se tem gente escolhendo os números, então vai aparecer algum desvio estatístico nos resultados. Como nós podemos verificar isso? Eu vou dar um exemplo de um sorteio que gerou muita desconfiança. No concurso 2516 da Mega Sena, foram sorteados os números 8, 17, 49, 51, 52 e 53. Quando acontece de sair uma sequência como 51, 52 e 53, muita gente suspeita. As chances são muito pequenas, certo? Mas se a gente souber qual a probabilidade matemática disso acontecer, dá para analisar se aconteceu mais vezes do que deveria. São 50.063.860 combinações possíveis na Mega Sena. Desse monte, 1.607.815 combinações têm 3 números em sequência. Ou seja, são 3,21% de chances de sair uma sequência de 3. Usando como base o próprio concurso 2516, a expectativa matemática é que essas sequências tivessem sido sorteadas aproximadamente 81 vezes até aquele dia. Em outras palavras, sequências de 3 números tinham uma frequência esperada de 81 sorteios até o concurso 2516 da Mega Sena. E adivinha? Foram sorteadas essas sequências precisamente 81 vezes até então. Uma frequência real também de 81 ocorrências. Esse é um tipo de estatística muito interessante e que raramente é mostrado. Foi só um exemplo, claro. Nem sempre as frequências reais batem tão precisamente com as frequências esperadas. E isso é normal. Essa comparação entre frequências reais e frequências esperadas está em praticamente todas as estatísticas do site Lotoloto. Até hoje, então, ainda não foram encontradas evidências de fraudes nos sorteios das loterias da Caixa. Mas será que isso significa que não aconteceram outras fraudes? Não é bem assim. Do registro da aposta até o pagamento dos prêmios, tem um monte de oportunidades em que podem ocorrer crimes. Então, a próxima suspeita fica para o rateio dos prêmios. Todo mundo está de olho no sorteio, mas e na hora de identificar quais apostas ganharam o prêmio? Será que não dá para colocar uma aposta vencedora nesse bolo sem ninguém saber? É claro que a Caixa diz que o procedimento é confiável e que os sorteios são autorizados só depois que o arquivo de apostas e a planilha de arrecadação são fechados. Segundo eles, por questão de segurança, o processamento de apostas é feito em 2 computadores diferentes. Mas, no fim das contas, a apuração acontece longe dos olhos do público. Mas vamos falar de outras fraudes já comprovadas. Tem pessoas que aprenderam a ganhar dinheiro rápido e fácil na loteria sem acertar um número sequer. Numa das farsas mais famosas, desvendada pela Operação Desventura, gerentes da Caixa distribuíam para ganhadores falsos vários prêmios lotéricos não retirados no prazo. Numa das maiores fraudes da história da Caixa, revelada pela Operação Éscara, um gerente transferiu em Tocantins um prêmio falso da Lotofácil no valor de 73 milhões de reais. A fraude mais conhecida, entretanto,
aconteceu no escândalo dos anões do orçamento. Um grupo de parlamentares desviava dinheiro público e, para esconder a origem criminosa dos valores, interceptava ganhadores da loteria e comprava os bilhetes premiados. O líder do grupo justificou sua fortuna dizendo que era um homem de muita sorte e que ficou rico após ganhar na loteria centenas de vezes. Sabendo disso tudo, o que eu quero mesmo é a sua opinião. Você acha que tem fraudes nos sorteios das loterias da Caixa? Me conta nos comentários. E se você quiser saber mais sobre os outros tipos de fraude e sobre como funciona a lavagem de dinheiro nas loterias, me avisa. Eu quero trazer conteúdo que seja do seu interesse. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Se não gostou, eu agradeço muito por você ter acompanhado até aqui. E se você gosta de fazer jogos de loteria de forma responsável, técnica e inteligente, tem muito conteúdo gratuito no site Lotoloto. Tem resultados das loterias, estatísticas exclusivas, desdobramentos e fechamentos tradicionais, futebol com placar, escalações e lances em tempo real e também informações sobre apostas esportivas. Tem também desdobramentos especiais, estatísticas avançadas, palpites estatísticos, análise estatística, conferidor de apostas, simulador de desdobramentos e ferramenta de impressão de volantes preenchidos. Tudo atualizado diariamente, sem necessidade de instalação, acessível pelo celular, tablet e computador. O endereço está na tela e na descrição do vídeo. Essas ferramentas estão disponíveis para Mega Sena, Loto Fácil, Quina, Lotomania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Super 7 e Mais Milionária. Se você gosta de usar estratégias estatísticas para fazer suas apostas, vale a pena. Um abraço e boa sorte!